Shalom, caros amigos, tudo bem? Iremos fazer aqui um react, tá? Sobre a fala de uma pessoa que eu gosto, né? Que é o Gustavo Lázaro, né? O famoso Jesus da internet. E iremos falar sobre o assunto que é repercussão nacional, Bruna Carla, né? Antes, queria fazer um comunicado aqui. Ontem, né? Um amigo, ele até falou para mim, onde estão os pastores, né? Onde estão as notas das convenções sobre este assunto? Meu irmão, se nós não nos posicionarmos, infelizmente, pessoas que querem nos calar vão prevalecer e nós não poderemos falar mais nada. Então, tome cuidado. Você hoje pode se omitir, querer não falar nada, não quero me intrometer, mas amanhã você não vai poder falar nada e vai ser preso. Preso. Tá? Eu quero, desejo de Deus que homens cristãos, evangélicos ou não, mas cristãos de verdade, não como muitos que estão por aí, que dizem que são cristãos, mas apoiam. Entendeu? Se apoiam, não apoiam a Bíblia. Entendeu? Então, os cristãos de verdade devem se juntar numa corrente de força, de fé, oração, mais ação do que oração, e mostrar o nosso apoio para essa cantora. Mas vamos lá para o vídeo para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, tá bom? Ó, esse é o vídeo. Esse é o Gustavo Lázaro, né? Gustavo Lázaro, vamos lá. E aí, seus bicos doces do baralho? Hoje nós vai... Ele é muito engraçado. Eu gosto dele, eu assisto sempre, sou inscrito no seu canal, né? O problema do Gustavo Lázaro é um problema nacional. E eu tenho visto, né, como nós assistimos alguns programas, jornais e outros, o que eu vejo mais é uma desinformação. As pessoas não têm nenhum conhecimento. O que seria, na verdade, o evangelho pregado, como que é. Por isso que eu falo, deveria colocar mais cristãos, mais evangélicos, para que eles pudessem falar a verdade deles, né? Eles não colocam. Eu vi algumas pessoas discriminando o pastor Milton, falando, o assembleano, pastor Milton não é da Assembleia de Deus, ele é presbiteriano. André Mendonça é presbiteriano. Temos algumas divergências doutrinárias, mas somos todos cristãos. E quando as pessoas querem atacar, elas colocam todas no pacote. Mas nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, o que está acontecendo é que as pessoas, por desconhecimento, o Gustavo Lázaro, o que eu vejo nele aqui, é um desconhecimento. Ele errou por desconhecer. Entendeu? Ele foi muito infeliz na fala dele, mas vamos ouvir. comprar um ingresso pro inferno. Bora! Sabendo que vai ter uma excursão pra ir pro inferno. Quem quer participar aí, pessoal? Bora? Bora participar? Bora pro inferno? Esse mundo é complicado. Eu sei que eu tô meio atrasado nesse assunto, mas eu vou tentar fazer esse vídeo em 2 vídeos. Esse vai ser um pouco mais rápido. O próximo eu vou falar o que eu penso. Nesse eu vou falar algumas coisas também. Explodiu na mídia aí, esses dias, uma cantora chamada Bruna Carla fez um comentário sobre um amigo dela. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher, Bruna Carla. Não por não gostar dela ou algo do tipo, mas tô vendo aqui que ela é uma pessoa muito famosa. Ela tem aqui, ó, 180 milhões de views numa música. Se eu não me engano, ela é uma das cantoras de gospel mais famosas do Brasil, né? E eu acho que ela foi em um podcast e comentou sobre a amizade que ela tem. Pessoal, ele falou amizade, ele colocou tipo, entre aspas. Sim, é amizade. Amizade não é você concordar com tudo. Ela tem uma crença. Ela acredita que a conduta dele
vai levá-lo para o inferno. E ela tem que falar isso para ele. Amigo de verdade tem que falar a verdade. Entendeu? O pai dela se manifestou, né, na internet. Se ela fosse tão homofóbica assim, por que ela não mandou embora ele há muito tempo? Porque ele trabalha há mais de 6 anos com ela. Acho que, se eu não me engano, o nome dele é Bruno Di Simone. Então, esse rapaz trabalha há muitos anos, entendeu? Com ela, e não foi mandado embora. É sinal que ela não é homofóbica, ela ama ele, ela demonstrou isso, amor, no seu vídeo. Porém, ela tem respeito e ela obedece os princípios da palavra de Deus, como eu e todos os cristãos sinceros e verdadeiros que eu conheço. Vamos lá. Tem com um amigo dela que é desmunhecado, né? Que é gay. E eu tô recebendo muitas mensagens pra falar sobre isso. É um assunto muito delicado, tá? Um dos meus melhores amigos é gay também, tá? São 20 anos de amizade. Bom, vamos ver o que essa mulher aqui tem pra dizer. Tô aqui pra passar pano pra ninguém, tá, gente? Vocês sabem como é que eu sou, eu vou dar a minha opinião aqui. Assim, eu sei como é que ele é, que eu acompanho ele. Realmente, ele não passa o pano, não passa mesmo. Ele fala. O problema é o que eu falei no início, é desconhecimento. Ele não tem conhecimento de causa nenhum do que é tratado dentro da igreja evangélica, né? E ele, para ele citar e fazer esse tipo de apontamento que ele está fazendo aí. Para elas, teve um amigo que me perguntou: Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei para ele e fui bem sincera e eu disse assim: quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô perguntando, eu tô falando de um amigo homossexual, que a gente tem, sabe, essa liberdade. O respeito fica onde? Sem contar que tem muito gay que... O respeito. Ela teve respeito por ele. Ela teve respeito por ele. Ela falou o caso, com certeza as pessoas não conheciam, não sabiam quem era até o momento que ele se manifestou, tá? Mas independente disso também, se sabiam, o problema é de quem investigou, entendeu? Ou você queria que ela fosse lá e pregasse a palavra de Deus, né? Ela pregasse a palavra de Deus. Vamos lá, ela vai lá e vai pregar a Bíblia Sagrada. Qual o texto que ela pregaria? Levítico 18, 22. Levítico 18, 22, aonde Deus condena, e eu vou estar lendo esse texto para vocês aí. Eu vou ler muito texto hoje. Vai no show dessa mulher aí, né? Pelo que eu fiquei sabendo, né? Por mais que ela é uma cantora gospel, né? E diverge muito desse assunto, os caras ainda vão no show dela. Sim, meu amigo, os caras vão no show dela porque os caras veem nela uma figura que traz, né? Que expande o reino de Deus. E eles vão procurar, através dela, Deus. Não é o contrário. Porque respeitam ela. Ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô falando? Eu falei: pois é, o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Então, aos meus amigos, aos meus queridos ouvintes homossexuais, por quê? Eu não entendo isso, cara. O que Deus tem para sua vida é a libertação. Você não entende porque você não está no nosso meio. Você não tem o hábito de ler a Bíblia Sagrada. Mas eu espero que esse vídeo te alcance e você realmente veja que na Bíblia condena veementemente, nós seguimos a Bíblia. O que Deus tem para sua vida é algo que Ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Foi o que eu disse para o meu amigo. Eu disse: amigo, o que Deus sonhou para você não foi isso. Ela tá dentro do corpo de Jesus agora? Ela é Deus? E o último quis tomar o lugar de... Não sonhou isso para você. Foi o que eu disse para o meu amigo. Eu disse: amigo, o que Deus sonhou para você não foi isso. Ela tá dentro do corpo de Jesus agora? Ela está dentro do corpo de Jesus agora? E se eu mostrar que ela está?
e se eu mostrar para você que ela está, sim, no corpo de Cristo? Vou mostrar para você agora. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios 12, 27. Deixa eu colocar aqui capítulo 12. Capítulo 12, versículo 27. Olha só. O que diz? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que ele perguntou? Se ela estava no corpo de Cristo. Sim, ela está no corpo de Cristo, integrada no corpo de Cristo, sim. Vamos ler outro texto, Romanos 12. Cadê? Romanos, capítulo 12. Ó, Romanos, capítulo 12, deixa eu ler para você aqui, ó. Assim, porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Gustavo, é porque você não conhece o meio cristão, mas nós somos chamados de corpo de Cristo. Há uma doutrina, somos chamados corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Vamos para outro trecho, 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Para você, ó. Falei que hoje nós íamos ler muitos textos. Ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Deu para ver aí? Então, nós somos o corpo de Cristo. Outro texto, Efésios 4, 4. Efésios 4, 4. Deixa eu botar aqui. Há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma esperança da vossa vocação. Um só corpo, um só Espírito, pessoal. Já li bastante aqui. Colossenses 1, 24. E vós, revistais do novo homem. Colossenses mesmo? 1, 24? É isso mesmo? 1, 24. Cadê? E vós, revistais do novo homem, que segundo é criado a vossa vida da santidade. Não, não é esse texto, não. Entendeu? Vamos pular. Efésios 5, 29 e 30. Efésios 5, cadê? Efésios 5, 29 e 30. São muitos textos, tá? 29 e 30. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Colossenses 3, verso 15. Colossenses 3, verso 15. Vamos lá. Ó. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Colossenses 1, 18. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Quem é o cabeça? Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Vamos lá. Efésios, mais um texto de Efésios, 4:16. 4:16. Vamos lá, ó. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E por último, agora, vamos ler o texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, cadê? 6, verso 15. 6, verso 15. Ó, diz assim, 6, verso 15.
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, membros de Cristo e falo-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Então, pessoal, o que ele acabara de dizer? Que, por acaso, ela estava no corpo de Cristo? E eu respondi biblicamente, sim, ela faz parte do corpo de Cristo, sim. Por quê? Porque Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo, tá bom? E nós somos o seu corpo. Deixa eu parar aqui aonde ele falou aqui, tá bom? Então, pessoal, basta entendermos essas questões. O que Deus tem para sua vida é algo que Ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Foi o que eu disse para o meu amigo. Eu disse, amigo, o que Deus sonhou para você não foi isso. Ela tá dentro do corpo de Jesus agora? Ela é Deus? E o último quis tomar o lugar de Deus. Já falei. Ela está dentro do corpo, sim, de Jesus. Foi o primeiro a ir para o inferno. O nome dele era Lúcifer. Né? Aquele... Não. Mais uma vez ele se precipitou. Mais uma vez ele se precipitou. Entendeu? Lúcifer não foi e não está no inferno. Sério, professor? Não, claro que não. Lúcifer não está no inferno. Entendeu? Vamos para a Bíblia Sagrada mais uma vez. A Bíblia vai nos responder aonde está o diabo, né? Ó, Apocalipse 20, vamos ler Apocalipse 20? Vamos ler? Apocalipse 20. Apocalipse 20. O que diz? Aí você vai entender um pouquinho o que eu estou falando. Ó, isso aqui é no reino milenar. Ó, Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinarão com Cristo. Vamos ler um pouquinho disso aí? Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é quem? Satanás. O amarrou por 1000 anos e o lançou no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, pessoal, Satanás não está no inferno. Aqui, ó. Verso 7. Satanás é solto, depois vencido para sempre. E acabando os 1000 anos, depois que acabar o milênio, né, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é da areia do mar, para ajustar uma batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão lançados para todos sempre. Ó, o inferno não é o último lugar de suplício, não. O inferno não é o último lugar de suplício, tá? O último lugar de suplício é o lago de fogo e enxofre, tá bom, pessoal? E aqui tá, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, também foi lançado. Viu aí, pessoal? O que eu disse para vocês? O problema é o quê? O problema é desconhecimento. Eles não conhecem nada relativo às nossas doutrinas e aquilo que nós acreditamos, e eles acabam cometendo esse monte de equívocos, né? Não vejo má fé, mas é muito equívoco mesmo, tá bom? Eu disse, amigo,
O que Deus sonhou para você não foi isso. Você Ela tá dentro do corpo de Jesus agora? Ela é Deus? E o último que quis tomar o lugar de Deus foi o primeiro a ir pro inferno. O nome dele era Não, Lúcifer, né? Aquele que quis não foi não. julgar. E eu não li aqui, mas quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre, primeiro, não é nem Satanás, é o anticristo e o falso profeta, tá bom? Então, é complicado. Você entrar numa seara que você tem um total desconhecimento, você acaba criando um monte de mazela. Ah, e condenar pessoas no lugar de Cristo era o Lúcifer. Olha lá onde ele tá hoje. É assim que foi criado o inferno. Não, não é condenar. A Bíblia fala sobre condenação. A Bíblia fala sobre condenação. Deixa eu voltar aqui. Sabia? Foi criado para pessoas que querem tomar o lugar de Deus. Eu acredito que Não. Deus veio para salvar, não para condenar. Na passagem bíblica de Jesus Cristo, isso fica muito bem claro. Qual passagem que está escrito isso? Qual passagem está escrito isso? Que ele só veio para salvar, não veio para... Claro. A única vez que Jesus Cristo se irritou foram com os hipócritas que Fala para mim. Fala para mim qual texto. E eu vou te mostrar algo totalmente diferente. Ó, condenação. Romanos 8:1. Vamos lá. Nenhuma condenação há. Mas eu vou mostrar que é melhor, para não falar que a Leonardo está inventando. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, tá? Homossexualismo é um processo da carne, mas segundo o Espírito, tá bom? João 3,19, vamos ler? João 3,19, vamos lá, muito bom. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Romanos 8:3. Pessoal, é muito interessante estudar a palavra de Deus assim, tá bom? Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Matitiarro, vamos lá, Mateus, é assim que ele é chamado no hebraico, 23:33. Vamos lá, 33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Esse aqui, Gustavo, é o próprio Jesus falando para os fariseus, para os escribas e os hipócritas, tá bom? Então, os ímpios são realmente condenados, sim, ao inferno. Tem mais, tá bom? Tem mais. Vamos lá. Tito 3:11, tá bom? Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, pervertido e o pecador, nesse sentido aqui, ele está o quê? Condenado. Ah, mas vocês não pecam? Nós pecamos, mas nós se arrependemos do pecado. Por isso, a graça, o favor imerecido nos alcançou, graças a Deus. João 8, verso 11. Depois a gente vai tratar mais desse capítulo 8, mas vamos ler só 11, né? João 8, verso 11. 8, né? Cadê? João 8, verso 11. Ele disse, ninguém, Senhor, ele disse, Jesus, nem eu também te condeno. Ou seja, ele veio, assim, ele poderia condenar. Aí nós temos segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 6, né, que diz assim, e condenou a subversão, a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo para exemplo os que vivessem
impiamente. Aí teve um teólogo que colocou aí na internet que Sodoma e Gomorra não foram castigados, não foram destruídos, essa cidade não fora destruída por causa da abominação que eles fizeram. Aí ele leu um texto de Ezequiel que falando sobre soberba, altivez. Sim, pecado é soberba, pecado é altivez. E eu acho incrível esses camaradas tentando provar ou querer defender o indefensável, querer provar o improvável. Então, olha só o que aqui diz, estão respondendo também a esse camarada, né? Segunda carta de Pedro 2, verso 6, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. O que é abominação, professor Leonardo? Me explica o que é abominação. Vou te explicar. O que seria, de fato, abominação? Vamos ler? Vamos ler Levítico 18. Levítico 18. É abominação, vou te mostrar agora, tá bom? Fica aí. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Está explicado, pessoal, o que é abominação? Que se trata lá na carta de Pedro? Então, suposto teólogo, professor aí que tentou defender. Está aí, ó. Como é que pode, pessoal? É complicado, é complicado. Mas vamos lá ao vídeo, tá bom? Então, tipo assim, tá aí uma resposta. O Senhor considera em Levítico que deitar homem com homem, uma prática homossexual, é abominável. E segunda carta de Pedro 2, verso 6, fala que Sodoma e Gomorra foi destruído por atos ou homens abomináveis. Eu acho que não tem o que falar. Vamos lá, vamos para o vídeo. Bom? Só mais um pouquinho. Deixa eu adiantar aqui, 3 minutos. Aí. Fazendo da casa de Deus um comércio. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: quando vai um gay no seu show, você manda ele embora? Não, por quê? Então você não vai pro céu, então. Vai um gay no seu show, você não manda ele embora? Nada a ver. Se ele vai pro show, ele vai procurar Deus, né? E ela não vai no casamento gay porque ela sabe que Deus não se agrada disso, né? Então você tá colocando dinheiro acima de Deus. Porque com o seu amigo aí, você não ia cantar no casamento dele. Mas se vai um gay lá no seu show te assistir, não, vários, né? Aí tá tudo bem, não é mesmo? Então tomem muito cuidado com essa hipocrisia, viu, pessoal? Não, pessoal, não tem nada a ver, não é hipocrisia. Se ela negasse as pessoas de entrar, aí daria problema mesmo, aí seria homofobia. Nada a ver isso. Um camarada inteligente como o Gustavo falando um negócio desse é complicado. Passagem pro inferno não é só pra gay, não. Lá no julgamento, quando o Senhor Jesus voltar e quando você estiver, que não vai estar, eu falei pra ele lá, e você vai dizer assim, poxa, a Bruna andou comigo. Puxa vida, ela sabia que eu estava errado, que o caminho que eu estava escolhendo era de morte, e de morte eterna. Era um caminho, eu chego a ficar, sabe, emocionada, porque se as pessoas entendessem que se a gente abrir a nossa boca para dizer, Karina, que você não vai pro céu. Gente, é morte eterna, é inferno. Você já imaginou viver uma condenação eterna? Não tem mais solução, acabou? É para sempre que você vai estar ali vivendo aquele terrível, sabe? Naquele lugar horroroso. Galera, vamos tudo pro inferno. Inclusive ela. Porque ela tá condenando, mano. Esse não é o... Não, ela não está condenando. Quem condena é a palavra de Deus. O papel dela? O papel dela é cantar. Deus deu esse dom para ela. Canta a palavra de Deus, quem quiser. Não. O papel dela não é cantar. O papel dela é pregar. E ela está fazendo isso.
A palavra diz o quê? Supostamente você não conhece, mas a palavra ide pregai a toda criatura. Não é ide louvai, ide cantai, não. Ide pregai, pregai a verdade. Aí com Deus vai, quem não quiser não vai. Olha que maravilhoso que seria ela cantar no casamento gay do amigo dela. O cara convidou ela, mano. Eu acho que seria maravilhoso porque Deus ele veio pra isso, pra salvar e não pra condenar. Como é que ele vai salvar pessoas assim se estão impedindo com que a palavra dele chegue até as pessoas? Mas ele não está impedindo. Olha só, você está fazendo um fluxo totalmente inverso. Quem quer ouvir a palavra, vai no show dela. Mas ela não vai compactuar com aquilo que ela acha errado, que é ir no casamento gay. Isso é tão simples, pessoal. E as pessoas não entendem isso. Cara, isso é triste de ver, sabe? Eu acho triste de ver. Porque eu sei que eu posso ser cancelado aqui por esse vídeo. Mas eu não ligo não, cara. Pode cancelar aí. Eu tô falando aqui que é um fato pra vocês. Jesus Cristo, ele salvou uma meretriz, mas não salvou um hipócrita. Isso... Jesus salvou uma meretriz, e aqui eu vou encerrar com isso aqui. Salvou a meretriz, mas não salvou o hipócrita. Espera aí, vamos ver isso direitinho. O texto que ele está falando é de João 8. João 8. Leonardo, você está falando isso porque você é estudioso, você é teólogo, você conhece muito bem. Não, mas isso aqui nas igrejas evangélicas é pregado constantemente, as pessoas sabem disso. Né? Pessoas, às vezes, que são analfabetas, estudaram a terceira série, não tem esse mesmo conhecimento que eu estou passando aqui. Vamos lá. Olha o que diz o verso 11, né? Essa mesma meretriz. A mulher adulta, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Era a meretriz que o Gustavo estava falando. E, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivessem de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse à mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Era isso que ele estava falando. Olha a resposta da mulher. E ela diz, ninguém, Senhor. Olha a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Ele não veio para condenar. Mas olha o que ele diz aqui. Vai-te e não peque mais. Ou seja, ele perdoou o pecado da mulher, porém ele pregou para ela, vai e não peques nunca mais na sua vida. Pessoal, é muito claro isso. É muito claro isso, tá bom? Nós fomos levantados para defender o verdadeiro evangelho. Nós fomos levantados para falar a palavra da forma que ela realmente é. Nós devemos amar os homossexuais. Eu tenho amigos, tenho parentes, né, que são homossexuais. Nenhum deles pode falar que eu destratei ou que eu fiz. Não podem. Brinco, trato bem, brinco mesmo com eles. Porém, eles sabem que a minha fé não está de acordo com a conduta, não com eles. Essas pessoas são boas, nós amamos. Você quer pessoas mais divertidas que um homossexual? Eles são bem divertidos, são engraçados. Porém, ninguém pode fazer, foi o que o pastor André Valadão disse,
Ninguém pode mudar a cabeça do crente. O crente acredita na palavra de Deus. E nela ele faz a sua luz. Então não tem como mudar isso. Tá bom? Deixa eu só encerrar com alguns textos aqui que vão consolidar aquilo que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, 6, tá? 6, verso 9 a 11, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não, então, assim, tem alguém que não vai herdar o reino de Deus. Aí todo mundo pensa, esse universalismo, todo mundo vai ser salvo. Não existe isso, não. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, quem está falando isso aqui que eles não vão herdar, não é a Bruna Carla, não é o pastor Leonardo, não é o pastor fulano de tal, não é o Silas Malafaia, não é ninguém. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, que eles não herdarão o reino de Deus. Então, não adianta ficar nervosinho, chateado, angustiado. Infelizmente, essa é a dura realidade, pessoal. Tá bom? Mais uma vez o texto de Levítico 18, só para você ter ideia. Levítico 18, 22. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Pessoal, é a Bíblia que está falando, tá bom? É a Bíblia. Não é o professor Leonardo, é a Bíblia. Eu só estou lendo Bíblia. Vamos ler aqui, Romanos 1, 21 ao 27, e aqui eu encerro essa fala. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Moloque era o deus que as pessoas ofereciam crianças, né? E não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Então, zoofilia também é pecado. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão também é pecado. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque em todas essas coisas se contaminaram agentes que eu lanço fora diante da minha face. Então, quem fez isso aqui, cometeu esse tipo de pecado, o Senhor lançou fora. Eu não estou dizendo que se você fez, você pecou, já era, não tem mais jeito. Não. O que nós pregamos é que se você se arrepender do seu pecado, o Senhor não se lembrará mais dele. E, a partir daí, você poderá dar um rumo novo à sua vida, vivendo diferenciado. E pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores, porém vos guardareis meus estatutos, meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, nem o que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Pessoal, eu poderia ler aqui que Malaquias fala, né, sobre a diferença entre o que serve e o que não serve, e é aqui que nós mostramos a nossa diferença. Tá? O cristão, ele deve amar, porém, ele não pode se submeter. Tá? Eu queria mostrar para vocês um vídeo também aqui, de uma lésbica falando sobre esse assunto, tá? De uma lésbica falando sobre esse assunto aí da Bruna Carla, tá bom? A lésbica. Vamos lá, tá? Meus amados irmãos, manda recado para Bruna Carla e afirma: os crentes estão omissos.
Os crentes estão com os dias contados. Meus amados irmãos, fiquem no vídeo até o final. Seja bem-vindo mais uma vez. É um recado para... ela mandou vai servir para todas as notificações da cidade do Recife. Inscreva-se. Gospel. Cancelamento. Preste atenção, meus amados irmãos. Vamos lá. Mais uma vez, uma cristã sendo perseguida pela militância, pela indústria do cancelamento. E por quê? Porque ela não aceitou cantar em um casamento de a cantora Bruna Carla, cantora gospel. Tá sendo perseguida há 2 dias. Gente, eu não ia gravar sobre isso não. Hoje é segunda-feira, 11h30 da noite. Mas isso é revoltante. A militância crucificando ela por seguir os princípios dela. E Bruna Carla, aqui é Jessicão, uma sumida. E tô te dizendo, você não é cristã e você segue. Essa mulher, apesar dela ter essa opção pelo homossexualismo, ela foi totalmente conivente com aquilo que nós acreditamos. E olha que ela fala mais, observe. Os princípios bíblicos. E isso tá certo, tá lá na Bíblia. Ame o pecador, mas não ame o pecado dele. E você está correta. Mas é uma guerra entre o bem e o mal. É isso que nós estamos vivendo. Uma pessoa, por ser cristã, sendo perseguida. A militância fazendo essa perseguição exacerbada. Ela não é obrigada, ela é uma cantora gospel. Deus deu esse dom para ela. E é para louvar o nome do Senhor e não ficar fazendo cerimônia de casamento. E eu só sei que isso tá errado. Parem com esse cancelamento, parem com essa perseguição. Isso é maldoso, isso está errado. O que me espanta é um monte de cristão calado. Um monte de gente calada. Um monte de cristão calado, um monte de pessoas caladas, não falam nada. Meu amigo, ontem eu estava conversando com ele, ele disse assim, Leonardo, pelo que eu pude perceber aqui do Estado do Espírito Santo, nós somos o Estado do Espírito Santo, apenas a única pessoa que eu vi falar desse assunto foi você. Então, pessoal, eu não quero ser protagonista de nada, não quero. Mas nós temos que acordar como cristãos, pessoal. Temos que acordar como cristãos. Temos que reivindicar. Temos que reivindicar até esta mulher, entendeu? Que é totalmente consciente, equilibrada. Sabendo que nós cristãos não concordamos com a posição dela de gênero sexual, mas ela concorda conosco, a nossa posição de seguir a Bíblia. E você que é crente, que é pastor, está aí calado, falando uma coisa ou outra, mas espere alguns momentos, que daqui a um dia a sua igreja vai estar fechada, porque você talvez não vai negar, talvez, né? Porque é provável que aceite fazer casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque se você hoje é omisso, não fala nada, provavelmente você, daqui a um dia, está fazendo também. Como Leonardo Gonçalves foi cantar em igrejas que aceitam isso. Isso é pecado, pessoal. Não podemos cair nessa falácia. Diante desse apedrejamento. Que Deus proteja a sua vida, Bruna Carla. Que você tenha convicção de que você está certa. Você está certa. Seguir os seus princípios. Você está certa e a sua fé tem que ser protegida. Não podemos aceitar isso. A esquerda, os comunistas, a militância não têm o direito de perseguir os... A esquerda, os comunistas, os progressistas, tá? Estava conversando com algumas pessoas, eu vou aproveitar e largar tudo aqui. Algumas pessoas que trabalham na CPAD, escrevem para a CPAD. Escrevem para a CPAD. Escrevem sobre pentecostalismo. E ele estava dizendo, eu sou progressista,
E as pessoas batendo palma, achando lindo. Progressistas, para quem não sabe, é uma maneira de dizer que ele é esquerdista. E todo esquerdista, a grande parte, é comunista. Pessoal, não estou falando que você tem que votar em A ou B. Não, você vota em quem você quiser. Não entenda isso. Entendeu? Por favor, não mude o meu discurso. Mas eu, como servo de Deus, não posso aceitar um candidato à presidência pegar e dizer assim, esse negócio de família é ultrajado. Não! Eu vivo para a minha família e isso está errado. Os cristãos do nosso Brasil. Bem, meus amigos. Então, pessoal, tá aí o vídeo. Eu pergunto, onde estão os cristãos? Padres, pastores. Nós temos padres que se posicionam, padres que se colocam, apesar de dizer que amam, mas se colocam contra. Em contrapartida, nós temos padres, como aquele Fábio de Mello, que abraça a causa. Temos que repensar essa questão. Não. Temos que repensar nada, não. Temos que repensar a Bíblia, como diz o Kivitz, René Kivitz? Não! A Bíblia é o nosso manual, regra, nossa bússola. Então, todos nós seguimos a palavra de Deus. Os cristãos verdadeiros, né? E eu pergunto, onde estão os cristãos? Onde está você, cristão? Onde está você, pastor? Onde está você, bispo? Onde está você, apóstolo? Onde está você, padre? Onde estão vocês? Judeus, onde está você, Ravi? Onde está você, Roche? Para se posicionar, porque você segue a palavra de Deus. E a palavra de Deus eu mostrei aqui claramente que é contra todo esse tipo de princípio. Meu irmão, Lerri Traoto, Deus os abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba estudos diários do professor Leonardo. Nossos estudos são baseados na linguística, hebraico, aramaico, grego, acadiano, ugarítico, egípcio antigo, todas essas línguas que eu acho fabuloso, e eu estudo e eu tenho consciência de que nós podemos dar esse tipo de aula, né? Eu sou considerado especialista porque eu conheço todas essas línguas. Etiologia também, trabalho há muitos anos, que é cultura, costumes e tradições. Então, para você que gosta de Oriente Próximo, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deus os abençoe e até mais. Lerri Traoto.